paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma pré-aula. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a lição de maternal. Estamos na lição 11. Glória a Deus, estamos chegando já ao finalzinho, perto do final desse trimestre. E até aqui o Senhor tem nos sustentado e em breve começará também um novo trimestre. E assim o Senhor continuará nos abençoando. Conforme gosto de dizer, esse é o momento de você parar, avaliar um pouquinho da sua aula no último domingo, o que funcionou, o que foi legal, o que é que precisa ser ressignificado, o que é que você pode melhorar, e assim nós vamos avançando, aprendendo e nos capacitando cada vez mais. Louvado seja Deus por sua vida, professor, que tem se dedicado, buscado essas pré-aulas, buscado conhecimento na Bíblia e transmitido para as crianças aquilo que há de melhor. Louvado seja Deus. Nós temos aí a nossa lição 11 da sala de maternal e temos como título Os Primeiros Sonhos de José. Percebam que nós estamos fazendo um percurso com as famílias. Então, na semana passada falamos sobre Esaú e Jacó e agora vamos para os filhos de Jacó. E aí a lição traz uma ideia que eu achei muito interessante para esse início de aula, que é a dinâmica feita com os balões. Então, a sugestão para que a criança possa entender a quantidade de filhos, o tamanho da família que Jacó possuía, são 12 balões. Balões enumerados de 1 a 12, entregues às crianças. Se tiver menos crianças do que 12, cada uma pode ficar com mais de um. E se para a glória de Deus sua aula tiver mais de 12 crianças, pode repetir os números, não tem problema. E aí pensando nisso, você vai apresentar os números para as crianças, pela idade elas já conhecem. E pensando nisso, você vai começar ali a dinâmica com elas de movimento com esses balões. Então, um pulo, a criança que está com o número 2, uma gargalhada, a criança que está com o número 5, e elas vão dinamizando, participando, pensando aí nessa quantidade dessa família. E aí, a partir disso, você cria um espaço muito legal para que você possa pensar numa família numerosa. Olha, se cada balão desse era um filho de Jacó, olha o tamanho dessa família. E aí você começa a pensar com as crianças sobre aquela família tão grande. Como será que era na casa deles? Como é que será que eles se comportavam juntos? Será como era na hora do almoço, da janta? E aí você segue aquela ideia. Aproxima o seu conhecimento bíblico da realidade das crianças. A Bíblia não é um conhecimento do passado, é palavra viva no nosso presente. E nós precisamos aplicar isso à vida das crianças. E aí pensando nisso, nós temos ali a ideia dessa família e nós temos também nessa lição um espaço muito bom para falar sobre sonhos, planos de Deus. Qual é o seu maior sonho? O que é que você já sonhou em ter? E provavelmente eles levarão para o lado material. Mas é o momento de você lembrar daquela lição passada, o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Bênçãos muito maiores que as coisas desse mundo. E aí você começa a conversar sobre as bênçãos que Deus nos dá. E aí pensando nisso, nós temos aí o nosso texto base, está em Gênesis 37, onde nós temos essa história. E nós temos o nosso texto áureo, que diz o seguinte, está em Gênesis 39, 23. E é muito interessante que mesmo que a criança de maternal ainda não tenha a leitura, é muito legal que você como professor abra a Bíblia, manuseie, encontre os livros, folheie com eles, porque isso vai despertando neles um hábito, uma curiosidade, uma vontade. E mesmo que eles não consigam ler, eles vão começar a trazer e vão começar a abrir. Dá trabalho abrir a Bíblia deles tudinho. Nossa, faz você perder tempo porque eles não leem. Mas aquilo ali faz eles se sentirem tão importantes na página correta da Bíblia que está sendo lida. E aí você vai perceber que eles vão começar a trazer a Bíblia, vão pedir a mamãe para trazer. Quem não tem vai pedir uma mamãe também. É legal campanhas de conscientização entre a igreja para que possa doar essas Bíblias também, para que as crianças da EBD possam estar com a palavra de Deus. Essa história de hoje também é uma história das mais populares, mais conhecidas. Então, aquelas crianças que têm a Bíblia ilustrada, a Bíblia infantil, pode ser que também tenha lá, e é legal até para mostrar a figura que está lá ilustrada naquele momento. Então, em Gênesis 39, 23, diz o seguinte, o Senhor estava com ele e o abençoava. E aí o Senhor estava com quem? Quem é que era abençoado? E aí é o ponto de partida para você ir para a história. Então, você vai contar a história de José, como é que era o seu relacionamento com a família, as confusões que apareciam, tinha ciúme, tinha invejas, igual tinha na lição passada entre Esaú e Jacó. O que é que estava acontecendo? E aí os passa de contar os sonhos. E aí você vai mostrar para a criança que José tinha sonhos, mas não eram sonhos de qualquer jeito. Eram sonhos que o Senhor mandava para eles. E é muito legal de conversar isso com as crianças,
que eles podem ter sonhos que vêm do coração de Deus. O Senhor pode dar a eles sonhos que sejam revelações do nosso próprio Deus falando com eles. E aí é muito legal conversar sobre isso, porque infelizmente o inimigo tem achado nisso uma brecha, para que também possa assustar, assombrar as crianças. E está repreendido em nome de Jesus, não é? Então conversa com eles, que o Senhor nos dá sonho que traz paz, que o Senhor nos dá sonhos, e os sonhos do Senhor para nós é nos abençoar, é nos fazer prosperar, nos fazer benditos sobre essa terra, e que os sonhos ruins que o mal coloca para assustar vão ser repreendidos, e ora junto com eles, para que esses sonhos possam ser da parte do Senhor no coração das nossas crianças. E aí, quando a gente está falando sobre isso, um dos pontos da nossa lição é enfatizar a presença de Deus. Porque quando a gente diz que o Senhor estava com José, não era qualquer coisa, era o Senhor, o nosso Deus estava com ele. Mesmo que os outros enxergassem diferente, mesmo que os irmãos achassem que ele estava sendo preferido, mas o Senhor estava com ele porque ele estava atento ao que o Senhor falava com ele e mostrava para ele nos sonhos. Então, conta sobre os sonhos, ilustra, pode mostrar as imagens. Quanto mais lúdico você conseguir transformar esse momento, vai ser melhor. E aí a ideia da lição é que vocês mostrem esse texto áureo feito numa túnica colorida. Foi o presente que ele recebeu do seu pai Jacó. Aquela túnica tem um significado especial, uma valorização. E aquela túnica colorida vem com o nosso texto, para que possa chamar a atenção dos nossos alunos. E aí uma das ideias que eu tenho para que você faça, junto à ministração dessa lição, junto aos diálogos, junto àquilo que a lição vem propondo para você no espaço de convivência. O que eu tenho como proposta é um trabalho que se faz muito de ar mesmo pedagógico, um trabalho em equipe, congregacional, as crianças fazendo juntas, congregando juntas. Elas precisam entender que na igreja nós não somos um, na igreja nós somos um espaço coletivo, estamos juntos, fazemos parte de um único corpo e a cabeça é Cristo. Então as nossas crianças podem ser motivadas a trabalhar juntas em equipe. Então a minha sugestão é o recorte de um tecido ou um recorte de um papel muito grande, de uma folha de 40 quilos. E então, utilizando esse tecido ou esse papel, que seja de preferência uma cor clara, você pode fazer um trabalho ali de colorir essa túnica. Essa túnica era colorida, ela tinha cores vibrantes, ela tinha um destaque especial. E aí você pode levar tintas, pode levar giz de cera, aquilo que tiver disponível para você no momento, aquilo que possa ser ali mais interessante para essa construção. E aí, pensando nisso, chama as crianças para fazer aquele trabalho de construir uma túnica colorida. A ideia de ser um tecido real mesmo, feito no formato de túnica, é que uma das crianças pode vestir ao final, fotografar, várias delas podem tirar essa foto, e isso ficaria como um registro memorial ali daquela turma, e poderia ser apresentado até nas mostras pedagógicas que algumas igrejas costumam fazer. Ficaria dinâmico, eu acredito que seja um momento muito inesquecível para aquela criança. Aquela túnica não era uma roupa qualquer, não era uma roupa comprada de qualquer maneira. Aquela roupa na história tinha um significado especial, era um símbolo especial. Um símbolo do carinho entre o seu pai e o filho, um símbolo de uma pessoa que viveu os sonhos de Deus, e aí você vai conversando sobre o futuro. Então, que a tua criança, nesse domingo, vou cortar de novo, que a tua criança, ao sair da tua aula, ela possa se conhecer como uma sonhadora, e não a sonhadora da fantasia, mas aquela que acredita nos planos de Deus. Que a sua criança possa sair edificada, pensando na perspectiva de um futuro, porque infelizmente a internet, os youtubers por aí, têm colocado tanta coisa na mente delas, e muitas dessas coisas são para ceifar a esperança dessas crianças. Elas acabam se sentindo menores, elas não têm o que o outro tem, elas não são o que o outro é, elas não são o blogueiro famoso ou o filho do blogueiro famoso, e faz com que elas se diminuam. Então, pensar sobre os planos de Deus como sendo algo incrível e sobrenatural é algo que fortalece a fé das crianças. Então, como eu te disse, ora com elas, faz uma oração especial, pedindo que o Senhor afaste do coração delas os sonhos que não vêm de Deus, que os sonhos que tragam medo, os sonhos que tragam perturbação sejam repreendidos em nome de Jesus, e que o Senhor venha trazer para o coraçãozinho delas sonhos que venham de Deus. Então eu tenho certeza que seguindo essas dicas e tantas outras que você tem aí, porque você é criativo, filho de um Deus criativo, eu sei que a tua aula vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe e até a próxima aula.